O Drex é uma cripto, é uma fiat ou é uma stablecoin? Bom, já te respondo que ela é os três ao mesmo tempo, sem ser nenhum dos três. Como assim? Fica até o final desse vídeo que você vai entender tudo que você precisa saber sobre o Drex. Bom, pessoal, o Drex significa digital, real, eletrônico. Bacana de lembrar também que são as mesmas siglas para inglês, né? Digital, real, electronic. E o X, como informou o diretor do Banco Central, ele vem para trazer um pouco de modernidade para essa logo e dar uma ideia de uma empresa disruptiva, de tecnologia, né? E além disso, o X também ele é um termo muito usado, como nas SECs e nas DEX, né, que são as corretoras centralizadas e descentralizadas, e passa uma ideia também de troca, né? O X tem essa ideia de troca, de intercâmbio, que é a finalidade pela qual as moedas, desde o nascimento dela na história, a moeda ela foi feita como um instrumento de troca. Agora eu vou começar falando para você, dando uma pincelada geral, por que o Drex ele tem um pouquinho dessas três moedas que eu te falei, Fiat, cripto e stablecoin, mas ao mesmo tempo ela não é nenhuma das três. Vale a pena lembrar que ela está em fase de teste, a gente ainda não tem normatização, normas criadas para isso, nem está na Constituição, é algo muito novo, mas eu vou te falar no momento como que está esse cenário. Primeiro eu vou começar falando sobre as stablecoins e por que elas existem no mundo cripto. As stablecoins foram criadas com o intuito de diminuir a volatilidade para o investidor. Por exemplo, se ele era um investidor de Ethereum, Bitcoin, ADA, Polygon, qualquer criptomoeda que seja, ele tinha aqueles seus, por exemplo, ele investiu e lucrou 50% de um dia para o outro, de uma semana para outra. E ele queria absorver esses lucros numa moeda estável, no dólar ou no real, só que você não tinha dólar e real no mundo cripto, no mundo Web3. Então você tinha que pegar esse valor e tirar ele da corretora e enviar para o seu banco e aí você fazia a transferência. Isso era muito trabalhoso, muito burocrático, isso retirava a liquidez do mercado cripto e deixava o mercado mais volátil ainda. Assim as empresas tiveram a ideia de fazer uma stablecoin, ou seja, uma moeda estável nesse universo de Web3, de blockchain, de cripto. E como é que funciona esse processo? Para a empresa que resolve criar uma stablecoin, vamos dar um exemplo aqui da USDC e da USDT, que são as duas maiores stablecoins do mundo cripto, emitidas pelas empresas Circle e Tether. Para ela criar essa stablecoin, para cada $1 que ela minta, ou seja, que ela cria nessa criptomoeda e coloca ela no mercado de Web3, ela precisa travar como lastro no mundo real, em bancos mesmo, $1 daquele investimento. Ou seja, para cá, se a empresa coloca $1 bilhão à disposição no mercado cripto, ela precisa ter $1 bilhão em caixa na vida real. E assim elas fazem. Por que uma empresa faz o stablecoin? Ela faz o stablecoin para ganhar com taxas. Tá? Agora que a gente já entendeu o stablecoin, vamos dizer por que o Drex tem a metade dela só. Ela tem a metade porque ela é feita para ser pareável com o real. Ou seja, do mesmo jeito que uma stablecoin, um USDC vale $1, um Drex vale R$1. E por que ela não é uma stablecoin? Porque ela não tem lastro. Pois é, gente, é isso mesmo, ela não tem lastro. Eu sei que isso é meio bizarro falar sobre isso, mas é uma moeda que isso ainda não está claro, ela pode ser emitida de uma forma muito mais fácil e corriqueira, e isso vai ser um ponto que eu vou falar no final do vídeo, mais para o meio do vídeo, sobre como um ponto muito negativo na minha visão. Por que o Drex poderia e ao mesmo tempo não ser considerado uma cripto, né? Ele poderia ser considerado uma cripto porque ele usa a tecnologia de criptografia, que é a base da tecnologia de DLT, que chama Distributed Ledger Technology, que ao pé da letra seria uma distribuição de uma tecnologia de distribuição de registros, de livro-razão. O livro-razão é um conceito contábil muito interessante que é usado para esquematizar e sistematizar todas as operações financeiras que são feitas dentro de uma empresa ou de um país, ou até mesmo usado por uma pessoa. Você pode ter um livro-razão, por exemplo, e é um conceito bem usado em contabilidade. Essa tecnologia de DLT também é a base para a tecnologia de blockchain. Bom, no início, o CBDC brasileiro, o Drex, que agora a gente tem nome, ele supostamente seria lançado em Ethereum, depois trocou para outras redes, isso já está sendo falado há muito tempo. Acabou que hoje em dia, provavelmente, qual a blockchain que vai ser usado o Drex é a Hyperledger, né? Elas estão fazendo parcerias com vários bancos centrais ao longo do mundo. E se eu não me engano, isso ainda não foi selado 100%, mas até onde a gente sabe vai ser uma tecnologia DLT usada nessa criptomoeda, que permite o uso de contrato inteligente, por exemplo, que é uma tecnologia muito avançada, usada muito em Ethereum, né? Ela tem diversas benefícios disso, eu vou falar disso ao longo do vídeo. E principalmente por que ela não poderia ser chamada de cripto, porque ela é uma moeda 100% centralizada, tá, gente? A gente sabe que um dos princípios, né, se você perguntar para o ChatGPT, pesquisar no Google,
a gente vê que a blockchain, sua teoria, a criptomoeda, né, ela foi criada para ser algo muito mais descentralizado do que a gente vê em vários projetos, até mesmo de blockchain são. E nesse caso ela é 100% centralizada, então fica difícil você classificar como uma cripto, embora não tenha um crivo assim para dizer o que é, o que não é, né? A gente tenta pincelar por essas áreas para você ter um entendimento melhor sobre isso. Claro que fica também, é muito relativo você dizer o que é descentralizado ou centralizado 100% ao pé da letra. A SEC, a CVM dos Estados Unidos, agora classificou alguns projetos em blockchain como centralizado, mas você não tem também esse crivo, né, essa coisa determinada para dizer, ó, se você tem 100 validadores e 200 sequenciadores, você é descentralizado. Se você só tiver 50, você não é. O que a gente sabe é que a Ethereum é descentralizada, né? Que é a rede mais descentralizada do mundo. A gente tem mais de 100 mil validadores e sequenciadores espalhados ao longo do mundo. Mas a gente pode ter certeza também que a Drex é 100% centralizada, com o poder todo nas mãos do Banco Central, inclusive com operações que você pode congelar moedas, né, dentro do seu contrato em blockchain. Tá bom? A gente vai falar mais sobre isso também ao redor do vídeo. E por que ela é considerada uma fiat? Para isso a gente tem que entender o conceito de fiat, que é toda moeda que é emitida por um banco central de um país e que ela tem aquele seu aceite obrigatório, né? O fiat é um termo latim, essa palavra foi criada há muito tempo atrás, muitos anos, e significa que assim seja feito, o F, né? O I vem de issuance, que é de emissão, o A vem de acceptance, que é de aceite do público, e o T ele vem de tender, né, que dá uma ideia de curso forçado. A tradução fica meio estranha, mas é essa. Ou seja, você não pode se recusar a receber aquela moeda fiat. Por exemplo, a moeda fiat brasileira é o real. Qualquer empreendimento, pessoa aqui, você não pode se negar a receber por um pagamento, uma dívida, esse real. Você pode receber outras moedas, mas você é obrigado a receber também o real. E por que ela não é uma fiat, né? É bom a gente também falar sobre isso. Porque o Drex ele não vai ser obrigado, você não vai ser obrigado a receber aquele valor. Ele é um que assim seja, né? O F, ela é emitida pelo governo e a sua aceitação ela não vai ser obrigatória pelas pessoas do Brasil, pelos brasileiros, né? E depois até pelo mundo, pois eu acredito que é uma moeda que eles depois, no futuro, ela vai ser negociada no mundo inteiro, em blockchains, em corretoras internacionais. Mas ela não é uma moeda de curso forçado, ou seja, você não é obrigado a receber o Drex nesse primeiro momento. Até porque sua empresa, você como pessoa, não vai ter nem tecnologia para isso, né? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse vídeo para você entender melhor esses conceitos todos. Agora que a gente já deu uma pincelada geral assim sobre mais ou menos o que é, o que não é o Drex, ou um pouquinho da coisa que ele está se tornando, né? O que ele vai ser. É muito importante, gente, a gente parar um pouquinho para refletir sobre o grande momento histórico que a gente está vivendo, tá? E eu não estou exagerando não, isso aqui é um momento histórico que vai estar escrito nos livros de história, de economia, as gerações lá da frente vão ver, e a gente está vivendo esse momento, e sempre que a gente passa por um momento de transição assim tão grande, às vezes isso passa meio desapercebido, né? Porque a história do nosso presente que está sendo construída, ela tem muito a ver com a história do passado também, e eu acho que vale a pena a gente lembrar alguns pontos aqui, de principalmente sobre como a moeda ela foi criada, qual o intuito da moeda, a gente voltar uns aninhos atrás, né? A moeda, como eu falei no início do vídeo, ela é um instrumento de troca, ela foi criada para você poder trocar riquezas, valores, prestações de serviços, commodities, né, bens que a gente tinha. E cada época da nossa vida, da evolução da raça humana, a gente teve um tipo de moeda. Na época dos índios, o pau-brasil já foi moeda, o linho já foi moeda, o sal foi moeda, daí que veio até o nome salário, né? Até que a gente evoluiu para o sistema feudal e lá na época dos impérios romanos, né, a gente começou a ter as moedas evoluindo para a prata, que eram para fazer pequenas transações ali em comércios locais, né, e o ouro. Qual foi o problema que chegou a você carregar prata e ouro para você transicionar, né? Eram metais, era uma moeda pesada, a transponibilidade, né, você transportar essas moedas era algo muito difícil, muito complicado. E na época surgiu o que a gente chama de dinheiro, que é o papel moeda, onde os estados, as instituições, elas cunhavam esses metais preciosos e emitiam um título, um dinheiro, né, para essas pessoas que eram certificado de que ela tinha aquele metal precioso lá como lastro daquela moeda. E assim ele podia trocar um pelo outro e vice-versa. A inovação do papel moeda durou durante anos, até que países começaram a ter, né, estados, feudos, enfim, impérios, começaram a ter muita dificuldade
em manter esse padrão por causa das crises que começaram a surgir, das guerras que começaram a brotar ao longo do mundo, e esses estados, os países tiveram que começar a sustentar o seu povo, né? Porque o mundo estava morrendo de fome, a miséria foi tomando conta. Na economia, se você não paga uma pessoa, essa pessoa não paga uma terceira e assim por diante, assim vai tudo ruindo e quebrando. Até que a gente chegou numa espécie do padrão do acordo de Bretton Woods, né, que foi um acordo feito em que toda moeda do mundo seria lastreada ao dólar e todo dólar do mundo precisaria ter um lastro em ouro. E dessa forma você cessaria essa crise mundial, né, e evitaria que moedas estivessem sendo emitidas já a troco do nada, porque você emitir moeda a troco do nada é você gerar uma riqueza fictícia. Você tem que ter commodities, você tem que ter a produção, você tem que ter a economia daquele seu espaço acompanhando aquela emissão de moeda, né? Você precisa ter um lastro, por isso que sempre foi muito importante e continua sendo. Bom, o padrão de Bretton Woods durou durante muitos anos, eu não lembro mais ou menos quantos anos, em torno de 30 ou 40, até que em 1970, 71, se eu não me engano, em torno de 50 anos atrás, para a gente contando história assim, parece que é algo muito distante, mas foi algo recente, cara, 50 anos. Muitos de vocês aí que estão acompanhando talvez tenham passado e vivido isso na prática, em que o presidente Nixon chegou de um dia para o outro na televisão e anunciou que o lastro em ouro tinha acabado. Ou seja, que o governo americano iria emitir moeda e que você não tinha ouro. Se eu quisesse chegar lá com dólar para trocar por ouro, não tinha. Bom, pessoal, isso aí foi uma notícia chocante, os mercados ficaram doidos no dia, né? O pessoal achou que as bolsas iam cair e tal, que ia ser aquele burburinho, só que no dia seguinte aconteceu uma coisa muito inusitada. As ações das empresas começaram a subir muito, o SP500, eu não lembro se já tinha na época, né? Mas alguns outros fundos de ações, ETFs, eles começaram a subir demais. E na verdade ninguém estava entendendo nada, só que não eram esses fundos, essas ações, essas empresas que estavam subindo, era o dólar que estava caindo. Porque se você diz que você pode emitir uma moeda, uma riqueza, né, fictícia, a troco de nada, sem lastro, é lógico que ela vai depreciar. E isso aí é a inflação. E é um problema que a gente vive até hoje, e é o que corrói o nosso poder de compra, né? E é um imposto invisível que acontece. Então, as pessoas que mandam no mundo, ou seja, os políticos, o Estado, as grandes empresas e os bancos, eles usurpam desse poder que eles têm e quem paga a conta somos nós, somos os trabalhadores, o pessoal de classe média, o rico, que se acha rico, mas não manda em nada da vida, né, do sistema, em como as coisas acontecem. E por que eu tô falando tudo isso aí, gente? Porque todo esse contexto histórico serve também pra gente entender um pouco de filosofia, de base, de conhecimento e de enxergar valor, o porquê que as criptomoedas estão ganhando espaço na nossa sociedade. Porque a gente está chegando à conclusão, muitos já chegaram, inclusive eu já cheguei, isso é ciência também, tá, gente? Isso é economia, isso é matemática. Se você pegar o sistema financeiro monetário do mundo e colocar ele numa planilha de Excel, ele não bate. A gente vive uma geração que se endivida, que emite dinheiro à vontade para gerações futuras pagarem. Se a gente for ver hoje em dia a dívida dos Estados Unidos, eu vou deixar o link aqui para vocês, está girando em torno de 35 trilhões de dólares. São valores tão grandes que fica até difícil de você administrar esse tipo de valor. Se você parar para pensar, o PIB, né, de toda a Europa é de 15 trilhões. Ou seja, um país que é os Estados Unidos, que é o dono da emissão da moeda mais poderosa no mundo, ela tem uma dívida de dois continentes da Europa, que é o segundo continente mais rico do mundo, né? Ou talvez o primeiro, porque os Estados Unidos é o país, mas não sei se a América do Norte seria o continente, né? Enfim, a América do Sul, o PIB da América do Sul inteiro gira em algo em torno de 5 trilhões de dólares. Então, assim, a gente vê a economia que manda no mundo, emitindo dinheiro sem parar, inflacionando a própria moeda, e se a moeda principal do mundo ela já é inflacionária, a nossa moeda, que é cotada numa moeda inflacionária, é mais ainda. A gente pode ver aí que o Bitcoin bateu all-time high, o valor máximo, né? Ela superou o valor desde que foi criada em relação ao peso argentino, a moeda do Líbano, do Egito, da Venezuela e de alguns países africanos, da Nigéria, por exemplo, está quase batendo all-time high. Então, o que eu quero dizer com isso, gente? A gente sofre na mão de político, de governante, por emissão de dinheiro à vontade. E onde isso aí tem a ver com o Drex? O Drex é uma moeda que ela não tem lastro e fica muito mais fácil você tendo uma blockchain, uma moeda centralizada, você emitir moeda nova nisso aí sem você ter um lastro. A gente não sabe como essa ferramenta vai ser usada, né? A gente tem uma tecnologia que ela é muito útil, mas ela na mão de pessoas erradas ela pode trazer o caos.
Um outro ponto negativo aí que a gente tem o Drex é que de fato vai aumentar mais ainda o controle que o Estado, que o governo tem sobre a gente. Com o Drex ele vai saber exatamente o início, meio e fim, para onde ele foi transacionado aquele dinheiro, para quem. A blockchain, ou a DLT, né, a tecnologia de distribuição de registro, ela permite esse acompanhamento e a gravação desse registro por todo o governo, de tudo que quem usa aquela moeda vai ser gravado, né? Só que, gente, eu particularmente não vejo isso como um grande problema, assim, até porque a gente já vive nesse Big Brother, né? O banco, o Google, o Twitter, as redes sociais que você usa, até a Microsoft, o seu celular sabe onde você vai, onde você fica, onde você tem conta, seus gastos, o Google, os AdWords hoje em dia sabe até o que você digita, o que você clica. Então, assim, a gente já vive esse mundo, né? Não tô pregando aqui uma teoria da conspiração, mas já é assim, isso é fato também. A questão é que isso aí vai aumentar, só que eu vejo por um outro ponto de vista. Eu acho que tem que ser registrado mesmo, só que eu acho que a gente tem que ter acesso aos políticos, porque o que não pode é tudo ser registrado e você botar isso tudo numa blockchain centralizada e só os caras terem acesso. Eles são seres humanos, são cidadãos, são brasileiros iguais a gente. Na verdade, eles são nossos funcionários. A gente tem que cobrar isso e fiscalizar isso. Por que existe o portal da transparência hoje em dia, que há pouco tempo foi lançado, onde tá todas as contas do Estado? Para o brasileiro tem o direito, isso aí está na Constituição, a gente tem esse direito de saber para onde o nosso dinheiro está sendo investido. Só que o portal da transparência é um portal e qualquer estagiário chega ali e muda e publica alguma coisa e troca e coisas são roubadas, mudadas. Quem audita isso aí? A blockchain ela é auditada, ela é auto-auditável por natureza. Só que para isso entra o X da questão, ela precisa ser descentralizada, no sentido seguinte, quem valida aquelas transações dentro daquela blockchain? Se você monta uma blockchain para o governo, onde só o governo tem acesso, cara, não adianta nada. É igual você ter um portal da transparência. Então eu acho que o lado que a gente tem que conhecer essa tecnologia, saber o que ela pode trazer para a gente, é saber que a gente tem a oportunidade de auditar os nossos governantes. Esse é o X da questão, só que para isso a gente tem que lutar para que o Drex seja evoluída para uma blockchain descentralizada. Eu falo também, hoje em dia não tem condições de você botar uma coisa desse tamanho para movimentar, né, dinheiro de 200 milhões de brasileiros numa coisa que você está em teste. Eu sou um grande defensor da Ethereum, eu acredito muito na Ethereum como empresa, como investimento, como disrupção tecnológica, só que está em fase de teste, né? O roadmap, né? O caminho de evolução da Ethereum Foundation ainda está no meio, você não pode botar uma coisa de um governo dessa magnitude para rodar lá. Agora você pode evoluir para aquilo lá, aquilo ali, o Drex não é feito para ser esse portal centralizado como eu acabei de explicar aqui, então vamos saber disso, espalhar essa notícia e brigar pelos nossos direitos. Vamos falar agora, parar de falar um pouquinho de tragédia e começar a falar sobre os pontos positivos, né, que muita gente não vê, mas eu estudo muito esse mercado e eu tenho certeza que são pontos muito positivos. O maior caso de uso benéfico que eu vejo para tudo isso aí é o seguinte, é você trazer cripto para mainstream. Eu falo tudo sobre isso aqui no meu canal. O que é mainstream? É você ver cripto como uma adoção ao caso de uso real, principalmente sendo feito a partir de um governo. Porque é diferente de você ter um dinheiro, por exemplo, na sua conta do aplicativo do Itaú e ter um dinheiro em Drex, na blockchain, na Web3. A parte de programação, de transferência, de envio, de registro, como aquilo ali está armazenado em servidores do governo e de empresas que prestam serviços intermediários para que as coisas aconteçam, é diferente. O Nubank, por exemplo, que ele faz uma transação para você que você pode comprar cripto no Nubank, com real lá na conta digital. Ele pega aquele real, ele faz o serviço de colocar aquilo ali em Web3 ou através de uma exchange própria ou deles mesmos, não sei, algum jeito eles fazem e transfere que você compra cripto com dinheiro real, só que você compra mais caro, porque você está pagando essa transação. Se você já tivesse um Drex, por exemplo, você não pagaria mais caro. Ou seja, você gera valor para uma moeda sua que você tem, você negocia coisas muito mais rápido. Você com dinheiro no Drex, no Nubank, por exemplo, ou em qualquer outro banco digital, que a gente vê vários aí aderindo à tecnologia blockchain, PicPay é outro, por exemplo, que agora é um mega banco brasileiro, comprou o original, você colocar um protocolo de Uniswap da vida, ou de Aave, por exemplo, e você linkar aquilo ali com o banco, é muito mais fácil. Não é que ele é mais fácil, ele é possível com o Drex. Sem o Drex você não faz isso, você não tem contrato inteligente, você não tem um link de token, sabe? Se você é do mercado cripto, talvez você entenda o que eu esteja falando. Se você não é, sugiro seguir meu canal aqui, seguir meus vídeos, você vai entender um pouquinho melhor sobre isso. E você precisa ter essa interação, eles precisam ser compatíveis. Então, o meu ponto mais positivo em toda essa mudança radical aí é essa questão de você estar vendo um caso real, uma adoção real e ser possível você fazer o link, né,
de protocolos, de produtos e serviços que você tem no mundo cripto e trazer eles para uma adoção com o mundo real. E é isso que vai trazer uma economia pujante desses tokens, dessas trocas, né? O mundo líquido que a gente tem na internet, em Web3, e essa é uma grande tendência, as coisas vão ser assim, já estão sendo assim, né? E o governo fez isso também, não é porque ele é bonzinho, descoladão, legal, é porque ele está perdendo muita taxa, muito dinheiro. Né? O mercado de criptomoedas é de 1,15 trilhões, ou seja, 1 trilhão e 150 bilhões, né, de dólares. Isso aí é muito dinheiro, gente. Isso aí é mais do que um PIB de alguns países pequenos, sabe? Então, é lógico que todos os governos do mundo estão interessados nisso. O brasileiro é o 7º país no mundo que mais investe em Bitcoin. O brasileiro, ele é interessado, ele é integrado nessas tecnologias, né? Porque a gente está vendo valor nisso aí. Bom, pessoal, o segundo maior benefício que eu vejo de toda a adoção dessa tecnologia do Drex, na verdade eu vejo vários outros, mas eu vou focar em falar nos 2 maiores aqui, porque o vídeo já está ficando muito grande, é você poder adotar a tecnologia fantástica que é de contratos inteligentes. Tá? Eu vou tentar te dar um exemplo para você entender mais ou menos o que é essa tecnologia fantástica que você consegue implementar. Na verdade, ela já está sendo implementada no Drex, ela nasceu para isso, é um dos propósitos com que ela foi criada. Né? Eu vou te dar um exemplo da maquininha de refrigerante de Coca-Cola. Você coloca um dinheiro ali, ela te devolve uma Coca. Quem faz aquilo ali é um contrato inteligente. O que ele faz? Ele verifica que aquela nota é verdadeira, verifica se é de 1, de 5 ou de 10, porque é uma máquina lendo aquilo ali, e te devolve o equivalente a uma quantidade de volta para você. Ela já está pré-programada para aquilo ali, você não muda, aquilo ali é imutável. O que eu quero dizer com isso? Como o lastreio do Drex, vai ser muito mais fácil da gente rastrear se aquele dinheiro está sendo usado daquela forma eficaz. Por exemplo, se você tem 10 milhões de reais para o Ministério da Educação para serem gastos lá, eles só podem ser gastos no Ministério da Educação. Ele não pode ser transferido, ele não pode ir para uma conta de empresa, de governo, nem para outro ministério, e aquele dinheiro ali só vai poder ser usado no Ministério da Educação. Se o governo, por exemplo, emite um benefício, qualquer ele que seja, né? O repórter lá da CNN dá até o benefício do Vale Gás, e é muito interessante. Você só vai poder comprar com aquele dinheiro que você recebe do Vale Gás. Ele vai atrelar um KNAI, um CNPJ das empresas produtoras de gás, e você só vai conseguir fechar aquela transação que vai ser eletrônica, né? Você não saca a Drex. Aquela transação só vai ser feita se ele tiver tendo certeza que você vai estar comprando um gás. Para isso ele vai ter um registro, um código de registro dentro daquela tecnologia de blockchain ou de DLT ou o que quer que seja do Drex, em que empresas produtoras e comerciantes, intermediários de botijão de gás vão estar aptos a receber aquele código específico daquela Drex. Isso é uma tecnologia muito interessante, está revolucionando o mundo, vai revolucionar também as cadeias de suprimento, sistemas de contabilidade, de retenção de impostos. Se você não sabe, por exemplo, uma empresa Americanas da vida que vende de alfinete a foguete, os caras passam um sufoco, um veneno para fazer tributação naquilo tudo ali. Com o Drex já deveria tudo dividido sobre categorias, porque a gente paga imposto em cada categoria. Para você ter noção, por exemplo, aqui no Brasil é tudo mais difícil, né? Se você vende uma barra de chocolate, você paga imposto. Se você vende uma barra de cereal com chocolate, você paga outro imposto, é outra categoria. E você tem que ter um contador, você tem que ter pessoas para... No futuro vai ser inteligência artificial, na verdade vai ser automático por blockchain mesmo, pelo próprio registro do Drex, né? Mas você tem que ter esse controle, isso aí é muito burocrático, gente. Isso aí é uma coisa que não tem cabimento, não tem sentido. Então o Drex vai ajudar, assim, muito nessa questão, né? Outro exemplo maravilhoso que a gente pode dar também é na Covid, que a gente passou aqui na pandemia, quando foi criado o Auxílio Brasil. Quanto de golpe que a gente teve Auxílio Brasil, cara. Nego morto pedindo auxílio, CPF que nem existia mais, galera que tava morta. Que é isso, cara? Nego com dinheiro conseguindo sacar, nego dando migué, sabe? Ou seja, você não tem validação. Né? Você vai no posto da tua cidade ali, se colocar como pedir auxílio, para ver se você se enquadra. Quem dá a caneta ali é a pessoa que tá mexendo ali, sabe? Você não tem blockchain, você não tem um crivo assim direito para ver. É lógico que você tem corrupção nesse meio do caminho aí, né, cara? Então, assim, por exemplo, você receber um dinheiro de Auxílio Brasil, você conseguiria vincular aquele dinheiro ali às necessidades básicas humanas, que é saúde, educação e comida, por exemplo, né? Então, assim, gente, a gente tem que olhar as coisas no sentido de evolução da humanidade. Eu vejo que a humanidade está ruindo, eu não sou de esquerda nem de direita, eu sou centro-libertário. Eu não suporto nenhum político, nem tenho vontade de falar sobre política aqui no canal, mas eu já adianto isso porque as pessoas perguntam, né?
Então, assim, eu sou pró-humano, cara. Eu quero ver uma vida melhor para todo mundo. E a gente só vai conseguir fazer isso com ciência, com tecnologia, com estudo. Não tem outro jeito. Né? O governante nenhum vai fazer isso por você, cara, se tu não informar. Então, eu acho que o que a gente tem que fazer é nos dar as mãos, sabe? Se unir, estar do lado da ciência, da tecnologia e ver como isso pode virar a adoção de casos de uso real e como isso pode ajudar a nossa humanidade. Porque a gente vê um sistema falido, quebrado, em que você tem uma eleição, por exemplo, você emite 7 bilhões de reais, é isso mesmo, fundo eleitoral, fundo partidário, e tem gente morrendo de fome. Tinha que ter um contrato inteligente no Drex aí pra você não poder gastar nenhum folhetinho enquanto não tiver nenhum morto de fome no Brasil. Quando as taxas de chegarem a zero, de pessoas zero morrendo de fome, aí tu imprime panfleto, faz propaganda pra político. E aí, o que você acha da gente cobrar isso aí dos nossos governantes? Então, assim, eu endosso essa tecnologia, eu acredito, eu estudo, eu tenho o mínimo de embasamento para estar falando isso aqui para você. E eu acho que a gente tem que espalhar o que é bom pra gente, pra nossa família, pros nossos amigos, pra nossa humanidade. Valeu, galera. Desculpa se eu me estendi muito aí. Se tu curte esse assunto, dá uma força, segue aí, me dá essa moral. Valeu, tamo junto. Um abraço.